Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós. Nesse dia 19 de fevereiro de 2021, graças a Deus, né? Estamos aqui vivos, perseverantes, né? E pedindo aí que Deus nos livre, né? Dessa coronavírus e também de todas as enfermidades que possam nos prejudicar, né? E prejudicar também aí todos os irmãos, né? E as nossas famílias. Vamos pedir a proteção do Deus Altíssimo, né? Contra essas enfermidades. E vamos tomar cuidado, né? Porque nós estamos vendo aí, né? Os governantes responsáveis, né? Estão dizendo aí que o negócio não está para brincadeira, não, né? Então vamos tomar o máximo de cuidado possível para que a gente não se contamine e também não contaminemos os outros, né? É uma pandemia séria, né? Não tem tratamento, né? E, e as vacinas são poucas, né? Não é isso? Devido principalmente à irresponsabilidade de alguns governos do mundo, né? Que não acreditam, né? Na ciência que é séria, né? Querem acreditar numa ciência que não é séria. Então até nisso a gente tem que ter discernimento, né, irmãos? Saber quem é que está falando, quem é que é sério, quem está falando pelo menos uma parte da verdade, né, ou a verdade, né, e outros que estão, né, delirando, né. Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê capacidade, né, de discernimento, para a gente discernir as situações, né, os tempos, né, discernir as pessoas, né, as coisas. E só podemos fazer isso pela palavra mesmo, né? Certo? E vamos cuidar de nós, né? Tanto materialmente como principalmente espiritualmente, né? Pedindo ao Deus de Israel que nos livre aí das teorias, né? Das filosofias, das teologias, das doutrinas que são contrárias à sua palavra, né? E essas doutrinas nós sabemos que elas estão principalmente nas religiões, né? Estamos vendo aqui na história da igreja, aqui em Atos dos Apóstolos, a igreja inicial, né, a igreja primitiva. Estamos vendo aqui, né, a perseguição, né? A perseguição e a confusão que as pessoas faziam acerca da igreja, né? Achando que a igreja era uma religião como a deles, né? E, na verdade não era, né? Não é, né? Não era, não é e não será. A igreja é a congregação, né, do Deus Altíssimo. Congregação fundada pelo Senhor Jesus, né? Que derramou o seu sangue precioso ali, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Pois é, e a igreja são pessoas, nós somos nós, né? Que honramos a palavra, né? Que cremos verdadeiramente. Não só cremos, como também honramos e obedecemos essa palavra. Então nós estamos vendo aqui a história da igreja primitiva, estamos aqui no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, lemos até o versículo 13, né? Onde nós vimos ali que apareceu um sacerdote do deus deles lá, né? Do Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os seus vestidos, saltaram para o meio da multidão, clamando, e dizendo, varões, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles.
o qual nos tempos passados deixou andar todos as gentes em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria os vossos corações. E dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Então eles queriam sacrificar lá para eles, né? Porque chamavam eles de deuses, né? Achavam que eles eram deuses conforme as mitologias deles lá, né? Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Está vendo aí? O que a religião faz? Eram grupos judeus, grupos religiosos judaicos, né? Cheios de inveja, né? Contra a igreja e contra Paulo e contra o Senhor Jesus, né? Que o Senhor Jesus disse, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então essa perseguição não era para Paulo, né? E nem era para a igreja, né? Era para o Senhor Jesus. Aí no verso 20, né, do capítulo 14 de Atos, mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Então eles estavam viajando, né, pregando o evangelho por toda aquela região ali, né. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, em Derbe, né, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, né, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Muitas tribulações, né, irmãos? Principalmente para a igreja primitiva. Mas não foi só para a igreja primitiva, não. A igreja de todos os tempos sofreu, né? E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Olha aí, ó. Havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então deixaram lá pessoas, né, escolhidas para o ministério, para que a igreja não ficasse sem cabeça ali naqueles locais. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Então eles estavam em Antioquia, e os irmãos de Antioquia mandaram eles para fazer essa primeira viagem aí, que eles foram para Antioquia da Pisídia, para esses locais aí que a gente viu, né? Icônio, Listra, Derbe, né? Atália, todos esses locais que nós estamos vendo aí. E dali então eles voltaram de novo para Antioquia, para os irmãos que os tinham enviado a essa primeira viagem. Não é isso? Então dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, irmãos, né, estamos vendo aí, essa foi a primeira viagem de Paulo, né, que ele empreendeu juntamente com Barnabé, né, e aí eles voltaram para Antioquia, né. E aí nós vamos entrar aqui no capítulo 15, né? Que o capítulo 15 é a água de separação, né? Entre a igreja de Jesus Cristo, digamos assim, a igreja que pregava a graça, e uma igreja que saiu para pregar a lei de Moisés. Ou melhor, uma turma, né? Não era a igreja, né?
A igreja ela prega o evangelho da graça. E aqui no capítulo 15 nós vamos ver que teve uma turma que se separou deles, né? Principalmente judeus, que foram pregar Jesus Cristo segundo a lei de Moisés. Né? Que é isso que nós vamos ver amanhã, se Deus quiser. E vamos parar por aqui hoje. Paz seja com todos nós. E amém, né?